Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. O projeto da mini-reforma eleitoral que tramita no Congresso Nacional já passou pela Câmara dos Deputados e agora será apreciado pelo Senado. A proposta prevê uma série de alterações nas regras eleitorais em pontos como financiamento de campanha, candidaturas femininas, prestação de contas e propaganda eleitoral. Por outro lado, a mini-reforma não toca na questão, por exemplo, do combate às fake news. Os principais pontos dessa proposta é o que vamos debater no Contraplano de hoje. Para conversar sobre a proposta de mini-reforma eleitoral, recebemos o deputado federal e relator da mini-reforma na Câmara dos Deputados, Rubem Júnior, o deputado estadual Carlos Lula e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão, André Bogeia. Sejam bem-vindos, muito obrigado por participarem do programa de hoje. Deputado Rubem Júnior, eu queria que o senhor começasse falando como é que foi, essa votação, essa aprovação, pelo menos por enquanto na Câmara dos Deputados, da PL que está discutindo a mini-reforma eleitoral. Olha, o principal recado que o Congresso Nacional deu para a sociedade foi defender o nosso atual modelo político-eleitoral. Nós dissemos o seguinte: as regras do jogo já são boas. Ela precisa de, no máximo, alguns pequenos ajustes. Porque a reforma política ela já foi feita. Quando nós acabamos a coligação, quando acabou o financiamento empresarial, quando foi instituída a cláusula de desempenho. Isso sim mudou consideravelmente. Alguns princípios também já adotados nas outras legislaturas foram mantidos, como uma redução gradual do número de partidos, uma redução gradual do número de candidatos. Então isso que era a essência da reforma política dos últimos anos foi mantido. Então a maior mudança foi não mudar muito. E essa é uma medida positiva por parte do Congresso Nacional. Mas mesmo defendendo o atual modelo, eram necessários alguns pequenos ajustes para aperfeiçoá-los. E aí com isso nós olhamos onde teve mais decisão da Justiça Eleitoral, onde nós pegamos algumas resoluções do TSE, alguns textos do Código Eleitoral que já foi votado na Câmara e que aguarda ser apreciado no Senado, para a gente tentar dirimir alguns problemas. Onde tem uma omissão legislativa, onde tem uma dúvida de interpretação, o objetivo sempre no sentido de simplificar um pouco mais as regras do jogo. Por isso que o resultado foi tão largo na Câmara. A matéria foi aprovada com mais de 380 votos, portanto um quórum constitucional inclusive, mostrando que essa linha de buscar os pontos consensuais foi algo acertado. Então a gente tem a expectativa de que até o dia 5 de outubro o Senado vote para a lei estar publicada já no dia 6 e vigorar para as eleições do ano que vem. Deputado estadual Carlos Lula, o senhor que é um especialista, um conhecedor dessa área do direito eleitoral, com livros, publicações lançadas, o senhor ficou satisfeito com essas propostas apresentadas num primeiro momento, que ainda vão ser apreciados pelo Senado? Eu diria que, de uma maneira geral, a reforma ela tenta melhorar a legislação. Mas eu acho que tem uma reflexão que precisa ser feita, que é em relação à autocontenção do próprio Congresso a legislar toda eleição. O Brasil ele não está acostumado a fazer eleição. Eu acho que o principal ponto é esse. O Código Eleitoral é de 65 e ele veio logo depois do golpe de 64. Nesse período a gente tinha as eleições que eram de faz de conta. A gente teve eleição para o Legislativo, mesmo durante o período de ditadura, ainda que convivesse com alguns períodos com o Congresso fechado, mas não tinha eleição para o Executivo. A gente não se acostumou a fazer isso. Quando vem a Constituição e diz que assim, olha, mudou, não é mais assim, agora a gente vai ter democracia, a gente se acostumou a fazer uma lei a cada eleição. Isso veio até 1997, quando a gente aprova a atual legislação eleitoral, que é a Lei Geral das Eleições. E o que aconteceu de 97 para cá é algo muito engraçado. A gente mantém a Lei Geral das Eleições, mas de 2 em 2 anos a gente continua aprovando leis que mudam as regras do jogo. Meio que numa contenção inexplicável. Nos últimos anos tem acontecido um movimento muito ruim. A gente talvez tenha regulado demais o processo eleitoral. O Brasil é um dos países que tem mais regulação sobre propaganda, por exemplo. A gente mexe demais nisso. A própria Justiça Eleitoral muitas vezes não compreende esse dinamismo da democracia.
E o que a gente vê é a Justiça Eleitoral, ela tenta colocar restrição, o Congresso vai e tenta apagar as restrições que ela colocou. Essa legislação, a atual sobretudo, ela é sim uma resposta, talvez e sobretudo em relação à prestação de contas eleitorais. O que a gente viu na última eleição é um movimento coordenado da Justiça Eleitoral de tentar apertar, né? De tentar não entender o que acontece no processo eleitoral. Isso sempre vai gerar reação do Congresso e do Parlamento. E a gente fica nesse jogo de caça e rato. O ponto que a gente tem que se perguntar é assim, quando é que isso vai parar? Porque não dá para a gente de 2 em 2 anos estar mudando ou reagindo à mudança de interpretação da própria Justiça Eleitoral em relação às regras do jogo. Eu acho que o ponto que a gente tem é assim, quando é que a gente vai se acostumar a fazer eleição e quando é que a gente vai se acostumar a ter estabilidade, tanto de interpretar as regras do jogo, quanto de não criar regra do jogo nova, perto do jogo está começando a rodar. Interessante que antes de começar o programa, na conversa que eu tinha com o André, era justamente isso que eu colocava, porque eu fui fazendo um resgate de 2013 até esse ano de 2023, a cada 2 anos você tinha uma alteração de regras eleitorais. E a pergunta que eu fazia era exatamente essa para o André. Isso mostra, por exemplo, que não há uma solidez dentro daquilo que é a lei eleitoral do nosso país? André? Na verdade, esse movimento todo que o deputado Lula fala, ele é verificado de fato não só no âmbito legislativo, mas no âmbito até da produção de normas que foi conferida legitimidade para o TSE editar. Então você vê esse movimento também nas resoluções. As resoluções tenderam a se estabilizar nesse período de tempo já em que o deputado se referiu. Então você nota resoluções que servem para mais de uma eleição. Então esse movimento ele tende a ser natural não só no âmbito da lei em si, né, no sentido estrito, mas também no âmbito das resoluções que o TSE edita. Agora, de fato, a gente precisa aperfeiçoar. Né? Precisamos aperfeiçoar, é isso que os 2 parlamentares têm falado aqui, e acho que esse movimento ele é válido, de aperfeiçoamento. A gente precisa, de fato, uma sociedade moderna, democrática, que respeita direitos fundamentais, ela tem que focar nisso. Então, é complexo exercer cidadania avançada, moderna, e a gente precisa também modernizar a legislação. Como o deputado Rubens falou, foram modificações precisas, cirúrgicas, tópicas. Agora, eu acho importante mencionar uma coisa. De fato, o projeto de lei, o PL 4438, ele tramitou de fato muito rápido, mas que ninguém esqueça que isso não retira a legitimidade do PL, do processo, do projeto de lei, por uma razão simples. Essas questões todas, elas já vêm sendo discutidas há muito tempo, em encontros nacionais, encontros regionais e até locais. Então, todo esse tema ele não é alheio à sociedade jurídica, de todos esses temas que estão dentro do projeto de lei. Então, isso é importante dizer. Na minha visão, acho que o parlamento tem toda a legitimidade para editar a legislação, é o que se espera, é o que a Constituição prevê, é ali que tem que ser formulada a legislação. E o que o doutor André fala faz tanto sentido sobre a tramitação rápida, de fato foi rápida, mas nós criamos o grupo de trabalho no mês de agosto. Nós fizemos três rodadas de audiência pública, ouvimos diversas autoridades, OAB, Colégio dos Tribunais Regionais Eleitorais, Academia, Abradep, fomos até o TSE, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria Eleitoral, e então houve debate sobre o assunto. Eu estou na minha 3ª legislatura e essa foi seguramente a mini reforma eleitoral que foi mais debatida. O Senado ainda tem 2 semanas para apreciar a matéria e enquanto isso a sociedade vai debatendo como nós estamos fazendo aqui agora. Nas outras reformas, o Senado teve 2 dias para votar a matéria. E aí sim foi de forma apressada, assodada. Então, considero que ter antecipado um pouco com a constituição de um grupo de trabalho, com 13 parlamentares, um de cada partido diferente, reunindo com os partidos, reunindo com as federações, ouvindo o judiciário, foi algo que pôde nortear os trabalhos. Então, por mais que tenha sido de fato rápido, o grupo de trabalho, doutor André, demora em média 90 dias, esse demorou 20, mas, ao meu ver, das últimas reformas eleitorais, essa foi inclusive a mais debatida dentro do próprio Congresso Nacional. Por quê? Porque ela não era reforma política, ela era uma reforma eleitoral. A gente está mudando pequenas coisas nas regras da eleição.
O estruturante da reforma política, repito, já foi feito e essa mudança seria ruim se a gente voltasse a discutir coisas que já estão pacificadas. Agora, deputado, muita gente questionou a não inclusão da discussão do tópico de combate à fake news, por exemplo. Perfeito. Essa foi uma estratégia que nós tivemos. Nós resolvemos procurar os pontos consensuais. Se tu colocasse um assunto extremamente polêmico, ela implodia toda a discussão. O debate sobre fake news, eu votei favorável a combater fake news num projeto próprio e faltou voto. Então, se nós trazemos esse debate, que é um debate sério, grave, preocupante, para dentro de um debate apressado da mini-reforma eleitoral, poderia estar contaminado. Então, nós optamos por não colocar esses assuntos mais polêmicos na mini-reforma. Por exemplo, fake news, como, por exemplo, a questão de cotas de mulheres e negros. A gente não trata de cota, essencialmente, de mulheres e negros. Tem uma PEC que trata, mas a mini-reforma não. A gente não trata de anistia. Nessa mini-reforma, a gente praticamente não trata de anistia. E a gente também não permitiu a abertura de janelas partidárias. Porque muita gente já queria aproveitar para transformar isso numa janela partidária e está mudando de partido, prestigiando a infidelidade partidária. Então, foi uma decisão do grupo de trabalho de tirar esses temas mais polêmicos. Hoje já há a resolução do próprio TSE que disciplina a questão das fake news. Acredito que não ficará um vácuo normativo. A resolução do TSE, que já valeu para a eleição passada, seguramente valerá novamente para esse ano. Mas, repito, se nós trouxéssemos os temas mais polêmicos, a gente não teria votado nada. Deputado, o senhor falou que não deveria ficar exclusivamente a cargo do Congresso Nacional, ou eu interpretei mal? E se isso é justamente a possibilidade de fazer uma discussão mais prévia, né, ou mais ampliada daquilo que foi a proposta, ou se outros espaços? Não, eu acredito que o Congresso ele avalia os espaços que ele tem para avançar. A gente, por exemplo, teve o Código Eleitoral, que foi amplamente discutido durante mais de ano com a sociedade. Ele foi aprovado na Câmara e parou no Senado. Né? E nem sinal lá dele querer tramitar no Senado. Então, o Congresso também avalia as condições que ele tem para aprovar a legislação ou não. Então, a estratégia ela foi acertada, de dizer assim, olha, vamos ver o que é consenso, vem cá. A gente vive hoje um Brasil dividido, um Congresso dividido também. 90% dos que sobem hoje à tribuna não tem diálogo. No Congresso não há diálogo. Um sobe na tribuna para ofender o outro. Então, assim, se a gente leva um tema que é possível de levar à explosão, né, de levar exatamente a mais guerra, não tinha condição de aprovar o projeto. Então, a estratégia foi acertada. Diz assim, vem cá, isso daqui dá para a gente avançar, o que é que precisa sair? Isso aqui sai. Isso aqui não tem consenso. Ótimo, então tira e vamos seguir adiante o que é consenso. Porque eu não acredito, e falo isso com sinceridade, que a gente tenha mais diferença do que semelhança, que a gente tenha mais dissenso que consenso. Há espaço de consenso na sociedade brasileira e há espaço de consenso dentro do Congresso. Mas a gente precisa falar isso, porque isso não gera like, isso não gera engajamento, isso não gera palminha, né? Isso não vai gerar visualização para o YouTube ou para o Instagram. Mas isso é necessário para se avançar e tem de ter coragem. Coragem para dizer assim, não, eu vou avançar, esse tema é necessário. Bem aqui a justiça errou, bem aqui a gente errou, a gente pode avançar nisso daqui. E a gente pensa os temas que são principais. E digo isso com muita tranquilidade, porque assim, do mesmo jeito que o Congresso tem meio que um andar de bêbado, né, meio errático, vai aqui, vai ali, vai aqui, ali, 2 anos a gente muda a legislação, a gente também não tem estabilidade na interpretação da legislação pela Justiça Eleitoral. Isso é muito ruim. E a gente vai mudando a regra do jogo no meio do jogo. Eu vou dar um exemplo, para não dizer que é de agora, mas que se repetiu agora. Por exemplo, em relação à prestação de conta. A gente teve interpretações em relação à prestação de contas, que foi regra do jogo criadas durante essa eleição. Eu vou dar um exemplo que é bem de uma década para trás, mas que se repete. Tinha representação, que é um tipo de ação, das ações de conduta vedada. E lá pelas tantas o TSE chegou e disse assim, não, mas o prazo para essas representações é de 5 dias. E não existe esse prazo em lugar nenhum. A legislação não diz, a resolução não diz. O TSE, num julgamento, numa questão de ordem, chegou, não, o prazo para isso aqui é 5 dias. Tá, mas eu não sabia que esse prazo existia. Não interessa. Você apresentou a ação no 6º dia, é considerado, precluiu. Você perdeu a ação, rejeita todas as ações
que foram ajuizadas mais de 5 dias depois do conhecimento desse fato. Ué, mas como? Eu não sabia, isso não existia na lei, isso não existia na interpretação de vocês. Ainda assim, o TSE avançou e disse, para essa eleição isso vai ser desse jeito. Na outra eleição, ele já vê seu erro e diz assim, não é 5 dias não, esse prazo não existe. Esquece esse negócio de 5 dias. Então assim, não dá para ser desse jeito. E eu acho que o principal ponto é esse. A gente tem de estabilizar regra de interpretação, tem de estabilizar regra de legislação, porque a gente tem que se acostumar a fazer eleição. E acostumar a fazer eleição é saber as regras que vão tomar conta desse jogo, bem antes do jogo começar. Imagina um jogo de futebol. Antes do jogo a gente diz assim, olha, agora a gente vai ter um cartão azul. Peraí, mas como é a regra do cartão azul? Não, é assim, é desse jeito aqui e está valendo a partir de agora. Mas a gente está no túnel, já vai começar o jogo. Mas é assim, vai ter agora cartão azul, amarelo, vermelho e azul. Azul reclamou com o árbitro 5 minutos fora do campo. Mas peraí, agora está me dizendo isso? Mas o jogo já vai começar, não interessa. O jogo vai começar, essa regra está valendo. A gente está fazendo isso. Toda eleição a gente está fazendo isso. A gente está criando um cartão azul pertinho do jogo começar. Isso é muito ruim. Porque hoje é um cartão azul, amanhã é um cartão roxo, depois é um cartão cor-de-rosa. E a gente nunca consegue estabelecer para a sociedade, olha, a regra é essa e vai valer assim. Eu acho que o principal ponto é assim, a autocontenção da justiça, do parlamento, para a gente ter as regras do jogo com tranquilidade. Bom, a gente está chegando no final do primeiro bloco, mas eu já queria deixar uma pergunta para o senhor, André. Dentro desse tempo, né, já que a gente faz, por exemplo, se for aprovado até o dia 5 de outubro, né, já passa a valer ou vigorar nas eleições municipais do ano que vem. Para o TRE, como é que é? O tempo é muito pequeno até para assimilar algumas mudanças ou tantas mudanças, mas o senhor responde no próximo bloco, já que a gente vai para o intervalo e na volta continuamos a nossa conversa aqui sobre mini-reforma eleitoral no Contraplano de hoje. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre a proposta de mini-reforma eleitoral. E no final do primeiro bloco eu deixei uma pergunta para o André Bogeia. Esse tempo de um ano, né, praticamente um ano das eleições de 2024, é suficiente para o TRE, para o TSE, para os órgãos que estão ali cuidando da questão eleitoral, assimilarem todas essas mudanças, todas essas propostas? Eu acredito que sim. Na verdade, todo esse projeto de lei, como eu disse anteriormente, ele já vem sendo discutido, né, na comunidade jurídica. Então, acho que a Justiça Eleitoral pode sim fazer bom uso dessa nova legislação, inclusive fazer as aplicações, fazer as adaptações normativas no âmbito do TSE, quando edita suas resoluções. Eu acredito que dá sim para a Justiça Eleitoral avançar nessa questão com muita tranquilidade. Senhores, eu queria entrar em alguns pontos específicos da proposta, né? Para que a gente pudesse discutir algumas questões. Por exemplo, começando com a questão das candidaturas femininas. Me parece que tem 2 pontos aí que levantaram mais polêmica, né? Uma diz respeito à cota, que é de 30% até o momento para os partidos, né, de ter representatividade feminina, mas agora, para os partidos que fazem parte de uma federação, não seria necessariamente aplicado ao partido, mas sim à federação. E tem muita gente questionando que isso acaba não colocando a mulher dentro do espaço que ela tinha conquistado. O que o senhor acha disso, deputado? A lógica dessa decisão ela já foi aplicada na eleição passada, porque com a inclusão das federações no nosso sistema partidário, quem disputa a eleição é a federação, não são os partidos. Os partidos continuam com sua autonomia, com sua vida, com suas atividades, mas quem se apresenta ao eleitor são as federações. As federações são diferentes das coligações, porque na coligação os 2 partidos se uniam durante a campanha, depois da campanha cada um ia para um lado. Na federação não. Se juntaram durante a campanha, eles têm que ficar casados pelo menos por 4 anos, que é justamente o tempo do mandato. É no mínimo 4 anos. Quando a gente olha mundo afora, a maioria das federações fica 12, 16, 20 anos, tem sido algo mais consolidado. O que nós queremos fazer é facilitar a formação de novas federações. Portanto, como quem se apresenta para o eleitor é a federação, quem tem que cumprir a cota feminina é a federação. E não haverá nenhuma única vaga reduzida por conta desse critério. O mesmo percentual de 30% das candidaturas femininas, no mínimo, está garantido. Agora, pouco importa nesse caso se é o partido A, B ou C que vai apresentar as candidaturas, mas sim que a federação é que vai ser mensurada ao final para a gente justamente poder aplicar as responsabilidades se alguém não cumprir isso.
O que está em discussão na PEC, e aí não é na reforma eleitoral, é um avanço nesse sentido. Hoje a gente reserva 30% das candidaturas para as mulheres. Mas o que é que nós percebemos? Que só reservar a candidatura não garante que a mulher vai ser eleita. E aí o que é que acontece? Mantém-se um desvirtuamento do processo. E aí já se discute na Câmara não mais reservar uma quantidade de candidaturas, mas uma quantidade de vagas, daqueles que são seguramente eleitos para os cargos legislativos. Então, é possível que isso seja votado ainda. Ao meu ver, não precisa respeitar a anualidade eleitoral, teria que ser uma PEC, valeria para todo mundo, portanto não pegaria ninguém de surpresa. E o recado que o Congresso Nacional está dando, na mesma linha que a Justiça Eleitoral já fez, vamos apostar em candidaturas femininas, vamos garantir a inclusão das mulheres nos espaços de poder. A gente quer combater de forma ainda mais severa as candidaturas laranjas, isso inclusive nós avançamos para tipificar. Quem tem utilizado de candidatura laranja está sendo punido e a punição tem que ser grave e severa mesmo. Então, no texto da mini-reforma, nós ampliamos a defesa das mulheres em relação à disputa do processo eleitoral. O senhor é favorável? O senhor dizia ainda há pouco da questão da cota no sentido das vagas, deputado? Eu acho que a gente avançou pouco. A gente poderia ter avançado mais. Mas eu entendo a dificuldade de um tema que poderia causar uma revolução na política brasileira avançar desse jeito no Congresso. Eu defendo hoje a reserva de cadeiras, de metade das cadeiras do Parlamento. Eu acredito que a gente podia fazer isso por uma alteração do artigo 109 do Código Eleitoral, criar duas listas, uma lista masculina e uma lista feminina. Começa pelo mais votado, uma vaga para um, uma vaga para outro. E assim até preencher a totalidade de vagas das casas legislativas. Então a gente poderia reservar metade das cadeiras e não 30% das vagas para disputar a eleição como é hoje. A gente vê ainda, o Brasil ele só permite o voto feminino em 1932. Então, nem 100 anos que a gente tem. Tem 91 anos no voto feminino no país. Só que de lá para cá, outros países também demoraram muito tempo para permitir o voto das mulheres. Hoje já conseguiram avançar mais que o Brasil em relação à participação da mulher e à inclusão da mulher na política. Eu acho que ao passado mais ou menos 20 anos da reserva de vagas, né, de 30% das vagas das mulheres pela legislação eleitoral, a gente pode dizer que fracassou. A gente não conseguiu. Tem. Canadá, México, grandes democracias permitem que metade das vagas do parlamento seja dado para as mulheres, assim, metade homem e metade mulher, que é mais ou menos a representação hoje da sociedade brasileira. A gente tem 51% de mulheres, 52%, então é mais ou menos metade. Não seria nada excepcional, né? Infelizmente, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo do México. O México conseguiu avançar. Lá as mulheres vão votar na metade do século XX, mas hoje lá já tem metade das vagas do Congresso Nacional reservado para as mulheres. Então isso é um avanço, né? Conseguimos avançar mais. O Brasil fracassou. Reservar 30% das cadeiras para as mulheres não permitiu que a gente avançasse na velocidade que a gente acreditaria que avançasse. Tanto é que até hoje a gente fala de candidatura laranja, né? De colocar a mulher só para fazer de conta que está disputando. Ela não disputa de fato, ela não vai ter nenhum voto, ela não vai fazer campanha. Mas então, isso, por exemplo, um dos pontos da legislação que permite agora o uso de recurso para fazer propaganda conjunta entre uma candidata e um candidato, isso não pode dar margem, por exemplo, a outras candidaturas laranjas que façam mais o impulsionamento daquele candidato do que a própria candidata? Eu acho que o ponto é assim, a gente tem que ter cuidado em observar. Por exemplo, não só esse, mas também um ponto de candidatura para a federação. Vamos imaginar a federação de 2 partidos, para ficar mais simples para quem está ouvindo a gente. Então, tem direito a 20 vagas, 10 para cada partido. Para o partido A, 10, para o partido B, 10. No mínimo, o partido A e o partido B tem que ter 3 mulheres. Bem, o que a gente está dizendo é que agora a federação tem que ter 6, seja do partido A ou do partido B. Então, o partido A pode ter 6 mulheres. No final das contas, as mulheres não vão perder a participação, tá? E, de outro lado, o que a gente está permitindo é algo bem simples. Imagina que a mulher, candidata a deputada federal, ela quer fazer uma dobradinha, colocar do seu lado um candidato para governador. Ela não poderia. Fazendo doação no material de propaganda dela, fazendo doação para o governador, ela quer colar a imagem dela ao candidato a governador.
onde é que isso é ruim para a mulher? Então, eu acho que assim, muitas vezes a gente se apressa nessa interpretação e a gente está facilitando, porque quem é beneficiado não é o governador, quando o candidato a deputado casa a sua imagem ao candidato ao governo. É quem é candidato a deputado. Então, no caso, a deputada está sendo beneficiada. Então, assim, é também para não desvirtuar a regra, para a gente olhar com cuidado. Vamos imaginar, eu sou candidato a deputado federal e quero colar minha imagem ao presidente Lula. Aqui é majoritariamente um estado que vota no Lula. Eu quero casar minha imagem a dele. Eu não poderia, porque, em tese, isso vai contar como doação estimada para a campanha dele. Então, a legislação me proibiria. Por quê? Eu acho que a mulher tem que ter liberdade para usar o recurso que é dado para ela do jeito que ela achar correto. Eu achava que a gente podia até avançar. Por exemplo, a gente não conseguiu avançar, foi rejeitado a proposta para considerar gasto eleitoral, por exemplo, despesa que a mulher tem de ter, porque em geral é ela que cuida das crianças, com alguém que vai cuidar das crianças enquanto ela está fazendo campanha eleitoral. Por que não colocar isso como despesa eleitoral? Aí não, ela vai ter que tirar do próprio bolso dela e não vai poder contabilizar como despesa, enquanto a gente teria permissão, poderia ter tido a permissão da legislação para permitir que esse tipo, porque é da condição feminina, que a gente permitisse que era possível se gastar na justiça eleitoral isso daí. E hoje não é possível, né? E a gente não conseguiu mudar a legislação nesse ponto. André, queria ouvi-lo também sobre essa questão, esses pontos mais voltados para as candidaturas femininas, até fazendo também uma avaliação do que foi, por exemplo, a última campanha e todas essas questões que foram tocadas aqui. Olha, na verdade, assim, de fato, esse é um valor, né? A inserção da mulher feminina na área da política toda, de uma maneira geral, eu acho que ninguém pode negar que foi um avanço, né? A nossa sociedade já tinha fome e sede disso. O que ocorre, e eu acredito que de fato talvez seja um grande avanço a gente de fato reservar, digamos, essas cadeiras, de fato, se quer dar efetividade maior a isso, a essa política, né, a essa intenção, a essa política, talvez possa se chamar aí com muita virtude de uma política pública, a inserção feminina na área política do país. Acho, inclusive, que vai trazer outros benefícios, como, por exemplo, toda a preocupação, toda a discussão, e hoje ela é muito ampla dentro da Justiça Eleitoral, sobre a questão das fraudes, ela praticamente vai cair por terra. Então, o grande índice, a grande quantidade de possibilidades que se tem de se praticar fraudes, ela praticamente vai deixar de existir. Então, eu acredito que isso vai praticamente se tornar estéril essa discussão, na medida em que se reservar essas vagas de fato para as candidaturas femininas. O que talvez a gente tenha que sempre ficar de olho é que de uns tempos para cá entrou um ingrediente muito poderoso e assim, que ocupa muito espaço dentro dessa questão toda eleitoral, que é o financiamento público. Então, são recursos públicos que entram para ajudar nesse processo eleitoral de uma maneira geral. E aí, quando isso ocorre, de fato, há uma preocupação, acho que geral, da sociedade que nos cobra do judiciário, cobra do legislativo e cobra também do executivo, o desempenho frente à utilização desses recursos públicos. Então, desde que nós nunca percamos essa perspectiva de que são recursos públicos, temos que prestar contas, acho que vamos avançar bastante nessa temática. Sobre essa questão de recursos públicos, financiamento, um dos pontos que essa nova proposta fala é da possibilidade do candidato do partido, por exemplo, adquirir veículo, embarcação, aeronave. Isso também não é um tanto quanto polêmico, assim, justamente do ponto de vista que o André está trazendo? É um ponto polêmico, sem dúvida. Esse assunto entrou através de uma emenda e eu, como relator, acatei por ela não ser inconstitucional. E esse ponto sequer foi destacado, que permite que isso seja adquirido com fundo partidário, como já pode adquirir, por exemplo, um automóvel. Então, a gente, enquanto relator, muitas das vezes ali a gente não expressa a nossa opinião, ou a nossa vontade, mas quando tu estás relatando uma matéria, tu tem que refletir a vontade do parlamento, a vontade, pelo menos, da maioria da Casa Legislativa. Por isso que essa emenda foi acatada, foi aprovada, sem ter sido sequer destacado. Mas quando a gente olha financiamento e prestação de conta, nós avançamos muito na reforma eleitoral de uma forma geral. Primeiro, financiamento a gente teve que atualizar um pouco. A lei eleitoral hoje não fala de PIX e fala de cheque cruzado,
que quase nenhum de nós lembramos quando a gente usou um cheque cruzado, exceto em períodos de eleição. Então é anacrônico. E o Pix tem a vantagem de que é transparente, já identifica o doador. A gente colocou uma exigência para o Banco Central informar automaticamente a Justiça Eleitoral toda e qualquer doação por Pix. A doação por Pix hoje só podia ser, salvo o melhor juízo, por valores acima de R$ 1.024. A gente permitiu que se o eleitor quiser doar R$ 200 por Pix, ele pode. Então a gente avançou no que diz respeito a essa questão de financiamento. Hoje a lei só fala que o candidato tem que abrir uma conta num banco. Hoje tem que ser num banco oficial. E para quem é candidato é dificílimo abrir a conta. Os bancos botam muita dificuldade. A gente previu na lei agora a possibilidade de se usar aqueles bancos digitais, que é uma realidade. A gente permitiu cooperativas de crédito. Em muitas cidades do Maranhão e do Brasil sequer tem agência bancária. Então a gente conseguiu modernizar. E na prestação de contas a gente segue uma lógica. Dinheiro público tem que ser fiscalizado, é verdade, é indispensável, isso nós não abrimos mão. Mas eu prefiro que a Justiça Eleitoral se preocupe muito mais com aquela prestação de contas de 1, 2, 3 milhões de reais, especialmente em eleições de deputado, governador, presidente, prefeito, do que se preocupar com uma prestação de conta de R$50, R$100, R$1.000, R$10.000. A maioria dos nossos candidatos não recebe nada de fundo partidário nem de fundo eleitoral. A realidade numa eleição de deputado é diferente. Uma eleição de vereador, lá no interior do Maranhão, a maioria não vai ter acesso a nenhum tipo de recurso. Então nós queremos que a Justiça Eleitoral de fato se preocupe com aquilo que é mais importante, com aquelas prestações de conta de maior valor, que se atente ainda mais ao combate do abuso de poder político, do abuso de poder econômico, o combate à compra de votos, e não ficar preso em algumas formalidades por culpa da lei, não é por culpa da decisão da Justiça Eleitoral, mas por culpa da lei. Então nós ampliamos, por exemplo, a hipótese de prestação de conta simplificada, que já havia no texto. A gente está ampliando, é como se fosse um imposto de renda simplificado, até tal valor tu tem umas regras mais simples. E a gente também está fazendo isso. A gente simplificou ainda mais a prestação de conta zerada. O que é a zerada? É que o candidato não arrecada nada e não gasta nada. E repito, essa é uma realidade de muitos candidatos, especialmente no interior do estado. Então, se ele não arrecadou nada, ele não gastou nada, por que ele vai precisar contratar um advogado e um contador para prestar a conta zerada? E se ele contrata um advogado e um contador, deixou de ser zerada. Então, a gente está tentando simplificar. Uma simples declaração do candidato é o suficiente para a prestação de conta zerada, ou mesmo que em nenhuma hipótese isso possa gerar ausência de quitação eleitoral, ou a simples declaração posterior já resolve a quitação eleitoral. Então, nosso objetivo foi justamente poder desafogar a Justiça Eleitoral para que ela se preocupe com aquilo que é mais grave e com aquilo que pode, de fato, contaminar o processo democrático. Na eleição do ano passado, nós tivemos 50 mil candidatos. É muita gente. Mas a perspectiva para a eleição do ano que vem é que nós tenhamos 500 mil candidatos. Então, porque é uma eleição municipal, em todos os municípios, muitos vereadores, sem coligação. Então, todos os partidos lançando muitos candidatos. E se a gente não vai nessa direção de modernizar tanto o financiamento quanto a prestação de contas, infelizmente, daqui a pouco a gente pode inviabilizar a participação na política e aí chegam no outro extremo, que é da negação da política e faz com que as pessoas boas queiram se afastar desse processo eleitoral. Então, a gente quer democratizar ainda mais a participação popular nas disputas eleitorais. Perfeito, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Contraplano de hoje, discutindo a questão da mini-reforma eleitoral. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano de hoje, debatendo mini-reforma eleitoral. Os nossos convidados: o deputado federal e relator da mini-reforma na Câmara dos Deputados, Rubem Júnior, o deputado estadual Carlos Lula e o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão, André Bogeia. Bom, voltamos para falar de outros temas relativos a essa proposta de mini-reforma. Deputado Carlos Lula, um dos pontos é a proibição das candidaturas coletivas. O que o senhor acha dessa proposta? Um retrocesso. Nesse ponto aí, na verdade, o projeto originário aí não foi culpa do deputado Rubens, permitia as candidaturas coletivas e no plenário foi derrubado para proibir as candidaturas coletivas. As candidaturas coletivas são a realidade hoje, né? Fizeram bem. A gente tem muitos exemplos de candidaturas coletivas exitosas. O que a gente ia fazer era tornar isso realidade, porque aí vou te dar o exemplo do que poderia se tornar um problema no futuro. As candidaturas coletivas deram certo.
Só que elas não existem hoje na legislação. Então vamos imaginar que o deputado A, eu tenho uma candidatura coletiva com 5 pessoas, e é o João aqui, que vai ter o nome dele, é ele que vai para o registro na urna, é a foto dele que vai para a urna, é as condições de elegibilidade e inelegibilidade dele que vão para a urna. Vamos imaginar, e ninguém tinha atentado ainda para isso, mas eu tenho certeza que isso ia acontecer, que no meio dessa candidatura coletiva eu colocasse alguém aqui que está inelegível, claramente inelegível. Vamos pensar um ex-prefeito, bom de voto, né? Mas com diversas contas rejeitadas. Ele está aqui na candidatura coletiva. Vou disputar o meu mandato aqui de deputado. Bem, para todos os efeitos, em tese, ele não poderia. Se a gente permite a candidatura coletiva, a gente ia proibir que uma situação como essa acontecesse. No fim das contas, a gente está forçando outra situação, que é dizer assim, olha, esse tipo de situação não vai poder acontecer de jeito nenhum, porque a candidatura vai continuar sendo individual. Eu acho isso um retrocesso do Congresso, porque a gente não impede a força da sociedade. É como a gente tentar romper aqui a represa que está rachando com nossa mão. A água vai passar. Por mais que a gente tente conter aqui, ela já está rachando e a água vai passar da represa em breve. Então me parece que assim é um movimento de reação do Congresso, mas que necessariamente eu acredito aí que daqui a 2 anos a gente vai estar aqui discutindo, a gente vai ter outra legislação, a gente vai estar permitindo candidatura coletiva. Nesse ponto, deputado Carlos Lula, a gente inclusive tem esperança de que o Senado barre esse retrocesso da proibição das candidaturas coletivas, ou quem sabe o presidente Lula possa vetar esse trecho. No texto da proposta que nós apresentamos no plenário, a gente disciplinava que candidatura coletiva é um candidato e os outros são apoiadores. Qual o problema que tem nisso? Absolutamente nenhum. Mas objetivamente é só um candidato, porque na lógica da justiça eleitoral todo cidadão tem um título de eleitor, então ele vale com o voto, então o candidato também é só uma única pessoa. E eu sou da tese que o deputado Carlos Lula fala, eu não tenho medo de democracia, quanto mais democracia, melhor. Então a gente ainda torce para que seja evitado esse retrocesso. No texto a gente legalizava as candidaturas coletivas. Eles derrotaram o texto e aprovaram uma emenda proibindo. Então, há esperança de que esse movimento seja revertido ou no Senado ou no veto do presidente da República. André, uma das propostas também diz respeito ao calendário eleitoral, com antecipação de alguns prazos. Isso para a Justiça Eleitoral, para o TRE, é positivo? Eu acredito que sim. Eu acho que se fala muito dentro do meio da magistratura eleitoral o seguinte, que tanto melhor a eleição, quanto mais bem preparada ela é pelo juiz eleitoral. Então, o que se trabalha? Se trabalha com antecipação. Então, a gente monta todo o calendário eleitoral, aliás, o TSE edita dentro do formato de uma resolução, um calendário eleitoral, onde ali tem todos os prazos, tudo que tem que ser seguido. Inclusive, é uma norma que ela pode ser muito bem utilizada pelo político, que ele é mais afastado dos grandes centros, para que ele possa melhor se organizar. Então, toda a magistratura eleitoral, ela trabalha em cima desse calendário. Então, com a antecipação dele, eu acredito que foi muito positiva, né, e vai também dar frutos positivos no sentido de estar mais bem organizada o processo eleitoral que culmina no dia da votação. Deputado Rubem Júnior, e sobre as sobras eleitorais, qual é a mudança e o que isso implica na prática? Olha, esse é um assunto que é polêmico, controvertido, mas que nós tivemos que incluir na mini-reforma eleitoral, porque esse assunto está sendo debatido, a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Hoje está a regra vigente do 80-20. O que isso quer dizer? Que participa da disputa das sobras das cadeiras aquele partido que alcançou 80% do coeficiente. Essa é uma inovação que deve ter, salvo engano, 2 eleições apenas. E, historicamente, a gente sempre prestigiou que participa das sobras o partido que alcança 100% do coeficiente. O coeficiente é como se fosse uma nota de corte de legitimidade, para dizer o seguinte, partido com pouco voto não deve ter uma cadeira na Assembleia, na Câmara dos Deputados ou mesmo na Câmara Municipal. E esse corte de legitimidade é dado justamente pelo coeficiente eleitoral. O quociente, na verdade, é quantos votos tem uma cadeira. Eu pego o total de votos, divido pelo número de cadeiras. Eu tenho 4.200.000 votos no Maranhão, dividido por 42 deputados, 100 mil votos para cada um. Então, um partido para disputar a cadeira tem que ter tido pelo menos 100 mil votos. E aí nós prestigiamos, tem várias opções. A do 80-20, que está dando muita
que está sendo discutida a sua constitucionalidade na segunda ou na terceira fase do Supremo Tribunal Federal, só que não é papel do Poder Judiciário dizer qual é o melhor modelo. Ele está declarando inconstitucional esse modelo vigente, uma parte dele. Então cabe ao Congresso Nacional definir. E quando o Congresso optou pelo 110, ele está dizendo o seguinte: ei, os partidos que participarão dessa disputa é aqueles que alcançaram aquele coeficiente de votos. E isso é extremamente positivo, por mais que seja controverso. A cláusula do 20% é uma cláusula muito alta. Para dar um exemplo aqui, na eleição de São Luís, eleição de vereador do ano que vem, o coeficiente, deputado Lula, deve ser algo em torno de 20 mil votos. Ou seja, para ser vereador, pela regra de hoje, teria que ter, o candidato tem que ter 4 mil votos. E o partido 4 mil votos. E o partido 20 mil. Só que você exigir de um candidato a vereador em São Luís ter 4 mil votos, você tira muita gente dessa disputa. Tira especialmente os pequenos. E no Poder Legislativo, tu quer ver gente que pensa diferente. Tu quer ver o grande, mas tem que ter a representatividade maior. Então essa regra do 80-20, o 80 enfraquece os partidos e o 20 dificulta na vida real a disputa dos candidatos. O que deve ser botado? 80-10, 90-10, 100-10, 0-10, as várias propostas, aí é uma decisão política, não tem certa e não tem errada, cada qual define uma. Mas nesta matéria, o Congresso Nacional, com 306 votos, aprovou a regra do 100-10. Aí alguém pode dizer, mas os partidos pequenos vão ser prejudicados. E qual é a resposta? Mas agora eles podem fazer federação. Então, quem tiver com interesse no ano que vem de ir para um partidinho pequeno, para participar de uma aventura na eleição, nós não recomendamos. Nós queremos ter partidos mais consolidados, mais solidificados. Nós nem queremos voltar para 2 partidos, como no tempo da ditadura, mas 35 partidos também é ruim para a democracia. Essa fragmentação partidária também é prejudicial para a democracia. E quem tem que reduzir o número de partidos? O eleitor. Não cabe à Justiça Eleitoral, não cabe uma lei pura e secamente reduzir o número de partidos. Então essa redução vai acontecer naturalmente e é conduzida pelo eleitor. Deputado Carlos Lula, no que diz respeito à questão da propaganda, a lei também, a proposta, o projeto de lei também permite que, por exemplo, um candidato faça propaganda para outro candidato de uma coligação ou de um partido diferente. Isso não acaba não sendo uma incoerência? Aí é o mundo real. Porque, pessoal, tem algumas coisas que quando a gente vai passando a atuar e vai notando, que eu acredito que a justiça não devia se intrometer. Porque não é papel dela. Assim, pessoal, eu fico profundamente agoniado quando eu vejo o papel da Justiça Eleitoral usar trena. Lá vai o servidor da Justiça Eleitoral medir para saber se a propaganda tem 4 metros quadrados. Pessoal, eu estou gastando dinheiro público para... não, é 4,10 aqui, está errado. Então, assim, não é esse o sentido. E nem é esse o papel que eu acho que ao longo do tempo a sociedade almejava da justiça. A justiça ela deve garantir as regras do jogo, deve garantir igualdade de oportunidades, deve impedir o abuso de poder, mas regrinha. Então, vê só, vamos imaginar algo do mundo real. Eleição para presidente. Muitas vezes os partidos, apesar de serem nacionais, no Brasil, por razões históricas, eles são na verdade regionais. Vamos imaginar o MDB. A cada estado do Brasil, ele tem um candidato de sua preferência, ele vai ter uma relação com o eleitorado. Muitas vezes no Diretório Nacional ele decide. Ele pode deixar aberto, vocês votam quem vocês quiserem. Ou eles podem dizer, não, a gente vai estar aqui na coligação com o candidato B e não com o candidato A. Só que num determinado estado, todo o MDB, ele quer votar no candidato A, para presidente. Ele hoje era proibido nem de colocar lá um adesivo no carro dele. No mundo real, muitas vezes ele colocava, contra a legislação eleitoral. O que a gente está fazendo hoje é permitir que isso aconteça. Não é papel da justiça dizer, não, mas aí está errado, porque os partidos são nacionais, tu não pode fazer propaganda desse jeito. Deixa eu dizer, isso não entra na cabeça do eleitor. E a gente nem muda a forma de fazer política por ato de imposição da justiça eleitoral e nem da legislação. Então, assim, isso só servia para aplicar multa, mas no mundo real não acontecia. Vou dar um exemplo. Só uma pergunta, isso não dá ideia para o eleitor de que tudo farinha do mesmo saco, aquela expressão que se utiliza muitas vezes para se dizer que um é igual ao outro?
problema é que no mundo real já é assim. Não adianta eu ter a legislação, ela toda bonitinha, e o mundo real ser todo troncho. Só servia na prática para aplicar multa, para eu recolher propaganda, que estava irregular. Mas no mundo real, a pessoa ia continuar imprimindo propaganda irregular. Eu te digo isso porque é assim que acontece. Eu vou te dar um exemplo. Eu e Lula somos de partidos diferentes. Eu sou do PT, ele é do PSB. Ele candidato a estadual e eu federal. Mas a gente estudou junto, a gente torce para o mesmo time, a gente já advogou junto, a gente já trabalhou junto. E um eleitor gosta dele para estadual e gosta de mim para federal. Quer dizer que eu não posso botar o Carlos Lula na minha propaganda porque ele não está no mesmo partido? Mas aquele eleitor, ele não vai seguir uma lógica partidária. Ele já decidiu que o estadual será o Lula e o federal será eu. Porque eu estou no PSB, ele está na federação, PT, ele está no PT. Federação. Então a gente não poderia fazer propaganda junto. Qual é a lógica que nós decidimos? Olha, a propaganda tem que ter um contratante, uma pessoa responsável, que ele vai prestar conta. Eu prestei conta no caso. Se o Carlos Lula, em tese, é beneficiado, essa é uma consequência mais política do que jurídica. O que não pode ter? Uma propaganda sem ninguém prestar, sem ninguém declarar, sem ninguém ser responsável. Mas se a pessoa decide, no mundo real, me apoiar e apoiar um estadual que está de outro partido, eu desconheço o deputado que vai rejeitar o voto. Não, eu não quero seu voto porque você não vota no estadual do meu partido. Então a gente quis tão somente prestigiar a decisão do eleitor ao permitir que possa ter essa propaganda cruzada, e ela ficou limitada apenas aos proporcionais. Um estadual e um federal pode. Agora, um vereador não pode fazer propaganda do prefeito adversário. Ele tem que fazer propaganda do prefeito aliado. Então, em relação apenas ao estadual e o federal, nas eleições proporcionais, é que nós achamos que a realidade se impunha. Esse foi um tema que nós comunicamos à Justiça Eleitoral antes, eles olharam com desconfiança, porque, salvo o melhor juízo, tinha regulamentação proibindo. Tinha. E, na pior das hipóteses, havia dúvida. Agora facilita para a Justiça Eleitoral, porque quando não há mais dúvida, a Justiça Eleitoral vai saber exatamente como aplicar. Então, ao nosso ver, isso vem apenas adequando a realidade, não traz qualquer prejuízo, porque a lógica de que um contratante presta conta está mantida, e isso é de alguma forma inarredável. André, o TRE já está se preparando para as eleições do próximo ano, independente de ter esse prazo de um ano, no caso da aplicabilidade da mini-reforma ou não, mas esse trabalho já é anterior? Na verdade, a Justiça Eleitoral ela tem uma estrutura, né? Então, por exemplo, hoje eu estou à frente da Escola Judiciária Eleitoral e a gente se programa internamente para poder recepcionar qualquer mudança de rumos, qualquer recalibragem aí normativa. E se isso acontecer, o projeto foi aprovado até o dia 5 de outubro, nós estamos preparados para poder avançar nessa temática, treinar servidores, treinar juízes e traçar um plano de ação bem efetivo para poder dar uma efetividade proveitosa para o cidadão brasileiro. A gente vai estourar um pouquinho o programa, porque a Aline já me disse ali que tem 1 minuto só, mas eu queria, na verdade, dar 1 minuto para cada um dos nossos convidados para poderem fazer as considerações finais, falar um pouco da expectativa que o cerca. O deputado Rubem Júnior já falou sobre o projeto no Senado. O senhor tem 1 minuto para começar com o senhor, deputado. Então, a tramitação passou na Câmara, falta o Senado tem até o dia 5 de outubro para aprovar, para ser publicada no dia 6. Justamente para que a gente garanta uma não surpresa, de ninguém ser pego em cima da hora mudando a regra do jogo. Então isso é bom para o candidato, é bom para o partido, é bom para a Justiça Eleitoral e é bom para o eleitor. E a gente passou aqui 3 blocos discutindo, pode ter uma divergência pontual, mas na essência a gente está na linha de aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Não foram discutidos maluquices, que há um tempo atrás seriam. Eu quero voto impresso porque eu não acredito na Justiça Eleitoral. Nada disso entrou. Ou retrocessos, ainda bem. Ou retrocessos, tipo, volta financiamento empresarial. A Justiça já decidiu, e o Congresso também, lugar de empresa não é disputando eleição. Então, esse debate me dá uma certeza de que a reforma eleitoral caminhou no caminho correto. Percorreu o caminho correto, de aperfeiçoar o nosso sistema já vigente. Eu tenho convicção de que a democracia se solidifica com pequenos passos. Nós não precisamos de grandes viradas, grandes projetos, grandes alterações. Não, as instituições vão se fortalecendo passo a passo, e essa mini-reforma seguramente é um passo a mais nesse sistema de fortalecimento e defesa da democracia. Deputado Carlos Lula? É fundamental que a gente possa ter um projeto aprovado, que a gente possa estabilizar as regras do jogo e que a gente tenha menos mudanças para as próximas eleições. Eu acho que isso é necessário para o país, para a gente aprender a fazer democracia e aprender a se acostumar com as eleições.
Mas algo precisa ser dito, diante de algumas manifestações que aconteceram nas últimas semanas, que é a importância da justiça eleitoral para esse processo todo. A gente pode criticar, a gente pode debater, a gente pode dizer até que está no caminho errado aqui ou ali, mas o processo eleitoral, o processo democrático no Brasil, ele se efetiva sobretudo a partir de 1932 com a criação da justiça eleitoral. Uma justiça autônoma, que tem a condição de regular as eleições, que tem a condição de ditar as regras do jogo, que tem a condição de garantir que o jogo aconteça sem ninguém ser privilegiado. Não dá para a gente pensar que a gente vai voltar a tempos outros, vai voltar a tempo do Império, onde as eleições eram reguladas pelo próprio Poder Legislativo, né? Não dá. Isso é impensável. A gente tem de, na verdade, aqui e ali pontuar, e eu acho que tentar melhorar o papel da justiça eleitoral, mas ela é fundamental para que a gente tenha democracia no Brasil hoje, e ela é fundamental para a manutenção da ordem democrática que a gente conquistou a partir de 88. Eu acho que esse passo aí, a gente não tem como cogitar, em qualquer hipótese, em estar falando aqui que a justiça eleitoral deve terminar, ou que é um estorvo, ou que ela só existe no Brasil. Nada disso é verdade, nada disso é necessário. Eu acho que quem falou disso, o lugar devia ser pedir desculpas, né? Ressaltar o equívoco e seguir em frente, porque eu acredito que o que a justiça eleitoral fez, sobretudo nos últimos anos, para o Brasil, a gente ainda vai demorar muito tempo para entender a grandeza do que foi e aplaudir por muito tempo. Obrigado. André Bogé, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão. Um minuto, por favor. Na verdade, assim, eu louvo essas palavras do deputado Lula pelo seguinte: a justiça eleitoral, quem trabalha, sabe da penetração que ela tem no país. Imagine, ano que vem teremos eleições municipais, em cada município será eleito uma Câmara de Vereadores e o Poder Executivo local representado pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Imagine cuidar do processo eleitoral em todos os municípios do país. Só Minas Gerais, por exemplo, nós temos mais de 800 municípios, no Maranhão mais de 200, e você vai contando aí país afora. Então, na verdade, o trabalho da Justiça Eleitoral de juízes e servidores, ele é muito dedicado. Ele não acaba e não se encerra de 2 em 2 anos. Até hoje se julga processo de prestação de contas, se prepara o processo eleitoral como um todo, né? E uma outra coisa, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: vamos festejar o que temos de bom no nosso país. Se fala muito da necessidade do diálogo, mas não só o diálogo nós precisamos também de um bom senso. Precisamos entender que nós vivemos numa sociedade complexa e para eu avançar eu tenho que ceder em algum ponto. E é isso a casa principal onde isso deve acontecer, são nos parlamentos. Tá? Então vamos dedicar atenção, vamos dedicar nosso tempo e vamos dedicar uma boa expectativa e esperança nos nossos parlamentares. Acredito que vamos avançar no nosso país com esse tipo de espírito. Mais uma vez, obrigado a vocês pela participação no programa. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode acompanhar a reprise desse programa em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.